Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz a todos. É com aquela alegria cristã, que nós nos encontramos reunidos, de coração para coração, estabelecendo uma conexão, e nesta conexão gerar um campo fecundo, onde as sementes do Evangelho possam ter lugar. E a semente do Evangelho possa fazer germinar e gerar a árvore do Evangelho. A árvore da vida, tão negligenciada por Eva, pela serpente, por Adão. E que deve ser, por nós agora, assimilada no seu conteúdo, nutrida. Quando Lucas começa o seu Evangelho, no capítulo 1, nos primeiros 4 versículos, ele endereça ao excelente Teófilo. Excelente Filo, Deus, Filo é amigo, o excelente amigo de Deus. Pode ser uma personalidade, o Teófilo, mas pode ser a comunidade geral, cada um que é esse excelente amigo de Deus. E ele diz que estava escrevendo, depois de ter reunido minuciosamente, de todos os assuntos que eram falados, ele estava escrevendo para Teófilo daquilo que ele já estava informado. Mas ele escrevia para que pudesse ter certeza daquelas coisas. Nós, naturalmente, não somos o Lucas, mas temos aprendido com ele. Vamos conversar de coisas que já falamos em alguns lugares, que todos conhecem, mas que são aqueles fundamentos que vão garantir em nossa intimidade o vigor para a seiva do crescimento da árvore do Evangelho em nossos corações. Isso é fundamental. As novidades, elas muitas vezes são impactantes, mas têm a profundidade de um fogo feito com folha de bananeira seca. Nós precisamos daqueles conteúdos de repetições, ou de repetição, que definem, por aproximações sucessivas, o aprofundamento, a verticalidade, a fixação do valor. Humberto de Campos, numa das suas obras, como Irmão X, ele escreve uma frase, repetindo um determinado orientador, dizendo que o amor para ensinar, o amor para auxiliar, está dito lá, parece que é Cartas e Crônicas, o amor para auxiliar aprende a repetir. Então nós vamos repetir algumas coisas. E eu queria primeiramente, vou perguntar de novo, se alguém conhece o personagem da foto. Todos conhecem? Tem alguém que não conhece? Quer chutar? Quem conhece não vale. Quem não conhece? A foto saiu meio embaçada, ou muito iluminada. Preferi ficar com a segunda, né? Este Emmanuel, como ele se manifesta no mundo espiritual, na feição do senador Públio Lentulus, ele, na verdade, no mundo espiritual se manifestava com o padre, não é? Sacerdote. Mas depois que começou a trabalhar com Chico, ele assumiu a personalidade de Públio Lentulus. Foi a última reunião de materialização acontecida em Pedro Leopoldo. Chico Xavier, durante 2 anos, se dedicou ao trabalho de materializações luminosas, e Emmanuel, nesse dia, chegou, entrou pelo corredor, acendeu a luz, levantou o braço esquerdo, acendeu essa tocha, iluminou o ambiente, e disse para o grupo, a missão do médium, o trabalho do médium, não é missão não, o trabalho do médium é com o livro. Nós, ele, né? Prosseguiremos com o trabalho do livro. E daí a pouco virou, despediu, elegantemente, claro, como espírito superior, e foi embora. E os que estavam lá entenderam a mensagem, né? E essa foi a última reunião, mas ficou a imagem, indelevelmente. Tá bem? Porque Emmanuel, ele tem sido aquele que, com a tarefa espírito codificador, não é? Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, do capítulo 11, uma mensagem intitulada O Egoísmo, ela é assinada por Emmanuel, não é? Espírito codificador que teve a incumbência de desdobrar os ensinamentos do Evangelho
abrindo novos horizontes para todos nós. Quando nós visitamos o Apocalipse, em seu capítulo 5, no versículo de 1 a 5, nós nos deparamos com esse texto. Logicamente, sabemos que a Torá tem 70 faces, o Evangelho tem 7.000, cada vez que abre. Então, aqui é uma face a interpretação, não é? Nós não estamos preocupados exatamente de equacionar todas as interpretações, mas só uma visão, uma ideia, pode ser avaliada de outras maneiras. Mas escreve assim João, na sua expressão de percepção daquilo que lhe era revelado. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Logicamente, dentro de todos os emblemas possíveis, né, nós podemos avaliar vários itens, desde do alegórico até o simbólico e místico. Nós vamos ficar aqui com livros específicos. Quando Jesus é interrogado por o doutor da lei sobre os processos de herdar a terra, de qual que é o maior mandamento, Jesus perguntou ao doutor da lei: o que está escrito na lei? Como lês? No capítulo de Lucas, capítulo 10. Como lês? O está escrito, pode estar escrito o que for, mas a leitura, ela é que justifica a mensagem. Porque o leitor é que dá sentido àquilo que está escrito. Diz que certa feita um guerreiro consultou a pitonisa de Delfos sobre a possibilidade de um combate. E ela disse a ele: irás, lutarás, morrerás, não voltarás. Foi assim que ele ouviu. Aí ele foi comentar com o general. O general falou: não foi assim que ela falou. Ela disse assim: irás, lutarás, morrerás, não, voltarás. É o problema da vírgula, ou de qualquer expressão, né, de qualquer pontuação. É preciso olhar como ler. E aqui nós temos um livro escrito que não achou ninguém digno de lê-lo, de abrir e ler. E quem estava observando, do ponto de referência da impossibilidade, dizia, chorava. Não tem ninguém competente. Quem observa do ponto de vista da possibilidade e da diretriz, diz, não chores. Eis aqui quem venceu e que pode abrir. Nós vamos ao Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, Jesus define-se assim: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Meu pai é o lavrador. Ele vai colocando desde o primeiro versículo. E lá no final ele diz, repete e diz: sem mim nada podeis fazer. Então, naturalmente, Jesus ele é o grande organizador da interpretação da mensagem de Deus para a humanidade. E seja ela coagulada na letra da Bíblia, ou do Bhagavad Gita, do Alcorão, ou da Torá, da Bíblia, né, já está falado, ou de qualquer outro livro, a mensagem do Cristo é com ele que nós precisamos fazer parceria. O esforço humano sozinho não atingirá as profundidades que são apresentadas aqui. A coisa é singela e profunda. O essencial é simples, mas na simplicidade nós encontramos dificuldades, muitas vezes. No livro Obreiros da Vida Eterna,
O instrutor Asclépios, espírito de uma esfera superior, manifesta-se por materialização em nosso lar, orienta tecnicamente 20 pessoas, 20 espíritos, como trabalhadores que deveriam executar missão aqui na Terra, cada equipe, eram 5 equipes. Terminada a diretriz técnica, o mensageiro abre para questões particulares, para questões que pudessem, ou que estavam movimentando a intimidade daqueles trabalhadores. Eram trabalhadores de nosso lar, compunham equipe de trabalho, mas eram espíritos em processo de evolução, com suas limitações, naturalmente. Inclusive um deles é André Luiz. E aí, quando o mensageiro superior abre a perguntas particulares, alguém levanta o dedo e faz uma pergunta. E o mensageiro abre um rolo e dele destaca em letras maiores um versículo, Carta a Tessalonicenses, capítulo tal, versículo tal. E o versículo responde à indagação e ao conflito vivido por aquele ser. Um outro pergunta, um novo versículo. E assim, com todas as questões propostas, Asclépios irá apresentar uma mensagem do Evangelho respondendo a pergunta. A pergunta é de hoje. A resposta surgiu muito antes da pergunta. Quaisquer perguntas que sejam elaboradas pelo ser humano, ela já encontra a sua resposta no livro, vamos chamar assim, na Bíblia. Os textos espirituais trazem essas respostas. Então nós precisamos começar a ter olhos de ver e precisamos, claro, da orientação, porque sem a orientação nós não conseguiremos perceber. Então vamos caminhar em alguns itens aqui, só para ir abrindo horizonte. Estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu, e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, é, no conjunto, um poema de eternas claridades. Que frase bonita! Que conteúdo profundo, Emmanuel, abrindo para nós um horizonte de entendimento, está no livro Caminho da Luz. A definir para nós, outros comentadores irão dizer assim, que o livro foi escrito e lançado propositadamente nele um véu para que não fosse compreendido. Naquela época, guardadas as condições de tempo, superado pela consciência, para que pudesse ser compreendido, para que pudesse ser penetrado na sua essencialidade. Então a letra, ela coagula uma mensagem, envolve a mensagem e gera um enigma. Deixa a esfinge provocar uma solução. E no tempo adequado, aquele que lê a letra entende a partir e além da letra o conteúdo que está gravado. Isto é espírito e vida. É em espírito e verdade que o evangelho é anunciado, coagulado numa letra que mata, mas que uma vez aberto o selo, desabrochado, nós teremos, naturalmente, a essencialidade da vida. O Espírito vivifica e dá a vida na sua verdade. Continua, benfeitor, no texto que está no livro Caminho da Luz. Seus cânticos, que é um poema, seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. É por isso
que a par do Evangelho está o Velho Testamento, tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Duas leis. Duas etapas diferentes do progresso humano. Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. Alicerce, base. Veremos isso mais à frente. E Jesus, no Tabor, ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o seu voo divino para as luzes do céu. É a verticalização superior, que abre aqueles patamares de atingir, depois de deixar as cascas na terra, atingir como suco, como sumo, como essência, aqueles componentes superiores da evolução. Dois momentos, duas etapas distintas da evolução humana. Duas etapas que definem, por aproximações sucessivas, a base e a edificação. Dois montes. O Monte Sinai, onde Deus desce trazendo a lei, escrevendo-a na pedra, gravando com fogo, registrando, materializando-a. Outro monte, Tabor, onde nós encontramos a transfiguração do Cristo. E a terra sobe ao céu, definindo o voo. São projetos, são propostas. São dois momentos da nossa história, da nossa humanidade. Então nós vamos estudando, justificando por que estudar a Bíblia. Nós estamos falando do Evangelho, mas na verdade é a Bíblia por inteiro. Muitas vezes, nós espíritas, somos pensados por irmãos de outras crenças religiosas, dentro do cristianismo, que nós não seguimos o Cristo, não seguimos a Bíblia, não lemos o Evangelho. E quando convidamos para que eles tenham contato conosco, eles veem que nós estudamos sim, que eles acham que nós não estudamos a Bíblia. Estudamos. Mas às vezes dentro do próprio meio espírita, nós encontramos companheiros que dizem que não tem que estudar a Bíblia. E nós vivemos um momento de síntese, um momento de aglutinação, onde não é por exclusão, é por inclusão. Nós estamos com a linguagem da inclusão, da diferença, na modernidade. É uma palavra do dia. Mas nós poderíamos perguntar, o que é igual? Nada. Uma das maiores definições de Deus pode-se dizer o irrepetível. Nós olhamos uma árvore com suas centenas de milhares de folhas, nenhuma repete. Cada uma é uma. E aí vai falar de Jesus Cristo, o Filho unigênito. Todos nós somos filhos unigênitos. É o único da sua espécie. Únicos. Não há cópia, não há repetição. Então nós todos somos diferentes. Essa palavra ela é de todas as épocas da humanidade. Do acolher as diferenças, nós precisamos nos acolher. Cada um de nós percebe do seu ângulo, do seu âmbito. E o Evangelho de Jesus, ele dia a dia ganha expressão na coletividade. Não aquela expressão de letra, porque é o livro mais lido do mundo. Mas naquela expressão de entendimento e de compreensão. O Evangelho de Jesus abre horizontes para todas as gentes. E à medida que o leitor retira as escamas dos olhos e do coração, do entendimento, da compreensão, e abre-se diante da mensagem, ela cresce e lhe apresenta a vida. Então nós precisamos compreender. Chegou o momento do Evangelho.
Todos os outros caminhos são caminhos que levam ao Evangelho. Vamos entender assim. Antigamente dizia, todos os caminhos levam a Roma. No português, Roma de trás para diante é o amor. Todas as propostas humanas, por revelação ou não, elas são caminhos que vão levar-nos ao Evangelho. E vão nos ajudar a compreender o Evangelho. E a maior delas todas é a chave da terceira revelação. Sem dúvida nenhuma, porque ela sintetiza e aglutina todas as chaves anteriores. Quando Kardec considera a questão do número 222 do Livro dos Espíritos, que é um comentário, em número de páginas de texto, é o maior que tem no Livro dos Espíritos, Kardec, trabalhando sobre a reencarnação, ele diz assim, dirão muitos que o tema reencarnação não é novo, que está ressuscitando a doutrina de Pitágoras. Ora, nós nunca falamos que a invenção nossa é a reencarnação. Pitágoras bebeu na fonte do Egito, na fonte da Índia, sintetizou e trouxe a palingenesia e a metapsicose para a Grécia. Mas somente Allan Kardec teve a primazia de dar uma feição evolutiva à reencarnação, retirando a metapsicose da discussão. Então nós vamos entender que todas as chaves, elas de alguma maneira sintetizaram-se na grande chave da doutrina espírita, para abrir o entendimento do Evangelho. E é lógico que nós vamos encontrar os chaveiros, né? Aqueles que produzem as chaves, ou que vão trabalhar as chaves, replicar as chaves, onde nós temos muitos que têm trabalhado nesse sentido. Então vamos voltar num assunto que já falamos, para recapitular. Segundo alguns, dentro do campo das expressões de contexto, de conceitos, né, de estudos, que a Bíblia foi o primeiro livro impresso na imprensa inventada por Gutenberg em 1535, quando ele foi publicado, né? Tinha sido publicado até então algumas pequenas mensagens, alguns panfletos, mas o livro foi com Martinho Lutero, a partir da Reforma Protestante, na tradução da Bíblia para o alemão e a vulgarização da Bíblia na mão do povo. É um marco na história da humanidade quando o crente teve o direito de poder colocar na sua mão o texto e ter acesso a ele diretamente, saindo da mediação, tendo contato direto. É um marco. No livro Consolador perguntaram ao Emmanuel qual que era o papel da missão de Martinho Lutero. E ele diz, entre outras coisas, que a missão de Martinho Lutero foi tirar a Bíblia da prateleira. Tirar o Evangelho da prateleira e colocar na mão do povo. Ora, tem 500 anos, nem 500 ainda, que ele está na mão. É preciso transcender a mão e atingir as conexões mentais de intelectualidade e sentimento, de compreensão textual e de entendimento espiritual. Logicamente, está abrindo horizontes. Segundo os estudiosos também, a divisão por capítulos, ela se deu em alguns momentos, não foi de uma vez. Começa com o Evangelho, depois para a Bíblia. Em 1228 desencarnou Stephen Langton e o cardeal Hugo de Santo Caro. Em 1263 ele desencarnou. Eles trabalharam a divisão por capítulos, né? Estenderam o processo por capítulo. E em 1551 é atribuída a Robert Stevens essa divisão por versículos, né? Para chegar ao texto naquilo que nós temos hoje em tradição cristã no mundo ocidental, né? O padre Caetano Minetti de Tilesse, preceptor da irmã Aila, nossa amiga de todos nós aqui, ele publicou uma revista bíblica brasileira. Na sua introdução, está fazendo lá uma tradução de alguns textos do Velho Testamento deuterocanônicos, né? Então o Evangelho Apócrifo de Enoque, ele vai fazer essa explicação da palavra Bíblia, né? Bíblia é uma palavra grega que significa livro, ou coleção de livrinhos, é plural a palavra. Bíblia é o plural de biblion, ele mesmo, diminutivo de biblos, livro.
designavam uma coleção de livrinhos, utilizada de maneira absoluta. Bíblia designa um livro ou uma coleção de livrinhos sagrados. Essa que é a palavra Bíblia, né? Recapitulando aqui algumas ideias, que é sempre muito importante nós buscarmos algum entendimento. A Bíblia é espírita, a Bíblia é católica, a Bíblia é protestante. A Bíblia é uma coisa só. O Espiritismo não tem Bíblia. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma aferição, é um como lês do Velho e do Novo Testamento. Kardec leu muito mais o Novo do que o Velho Testamento, mas leu o Velho Testamento também. No livro A Gênese, ele leu o Velho Testamento, na abertura do Gênesis, né? Então, só para ter essa noção, na Bíblia hebraica, nós temos 39 livros. Não tem Novo Testamento. Os hebreus ainda, israelitas hoje, não trabalham com o Novo Testamento. Na Bíblia de tradução católica, foi incorporado 7 livros no Velho Testamento. Então nós temos 46 de Velho Testamento e 27 de Novo Testamento. Na Bíblia de tradução protestante, nós temos 39 livros, mesmos 39 do Velho Testamento. Martim Lutero fez isso na hora da tradução. Ele retirou 7 livros que não estavam no cânone hebraico, eram deuterocanônicos também no hebraico, e deixou igualzinho o do Velho Testamento hebreu. E tem os 27 livros o mesmo. A Bíblia é uma só. A diferença desses 7 livros, são livros que a igreja, que a tradição protestante e hebraica não coloca no cânone, né? Então, na tradição da Torá não, do judeu, nós temos essa divisão aqui. A Torá, que é a instrução ou lei, os profetas, os escritos poéticos, e aí vão entrar os livros da verdade, os 5 rolos, né? É o profético de Daniel e o resto dos escritos. E os 12 profetas. Os profetas menores, né? Escreveram livros de quantidade pequena, de capítulos, de páginas. Seus textos são pequenos, né? Outros profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, os seus textos são gigantescos, são grandes livros, uma estrutura muito bem articulada. Aliás, tudo articulado, né? Todo item, não tem letra colocada por acaso nesse livro, que está a guardar o nosso interesse espiritual. Emmanuel diz que é como uma esfinge, tem que ser decifrado, ou então é devora. É uma leitura esfingética, e nós precisamos, dia a dia, abrir o horizonte de compreensão. Então, as chaves estão nos ajudando. Quando Saulo catalogou os 1616 comentários de Emmanuel sobre o Novo Testamento, só foi do Novo Testamento, nós vamos encontrar, sem a citação de versículo, em vários outros livros psicografados pelo Chico Xavier, onde afere ou comenta outros tantos versículos que não foram citados, né, como versículos. Porque a obra, ela é um mergulho nas letras do Velho e do Novo Testamento. Quando André Luiz escreve o livro Evolução em Dois Mundos, ele fere profundamente a criação do Gênesis. Articula itens que estão lá registrados, né? Então, nós temos material para estudo com a obra decodificada, com a obra revelada da terceira revelação, para atingir a primeira revelação. Na tradução, eu não coloquei aqui a católica, eu coloquei só a hebraica e a protestante, né? Tem a mesma distribuição quando Martinho Lutero organizou dessa maneira, né? E alguém já conhece? Os nossos irmãos protestantes gostam de fazer esse tipo de trabalho também, para nos lembrar sempre daquele assunto gostoso da tabela periódica, não é? É um assunto maravilhoso na escola. Chamada também série estequiogenética. Aqui a tabela periódica, ela busca o Antigo Testamento e o Novo. Tem uma pequena incorreção, ali nas cartas azul mais claro, tem uma lacuna. Aquela lacuna nós deveríamos pegar o azul mais claro primeiro lá, o hebreu, e colocar ali. Mas como não se atribui a Paulo de Tarso a carta aos hebreus, colocar lá só as outras 13, né? Então, nós temos essa pequena incorreção,
Aí o Judas entraria no lugar dele corretamente e o Apocalipse ficaria no lugar dele, certo? Então é somente essa pequena inadequação, porque a carta aos Hebreus, nós sabemos no Espiritismo que ela foi escrita por Emmanuel, e aliás, ele escreveu mesmo, né, com lágrimas, e tem a condição, o tempo, a data certa, a época, quando Paulo escreve a carta aos Hebreus, que é um monumento, né, de articulação entre o velho e o novo, e produzindo o mais novo ainda, né, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, e produzindo os elementos da nova era. Como curiosidade, apenas curiosidade, só para a gente poder fazer não é brincadeira, mas uma avaliação, na tradução protestante, tá? Que não foi pensado por Martinho Lutero fazer isso, não foi. Mas que os pesquisadores fazem essas coisas e encontraram assim, olha, tem 66 livros, 39 com 27, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, a tradução do João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida. E o capítulo do meio, dividindo a Bíblia Almeida, é o Salmo 117. Os salmos são 150 salmos, onde nós temos salmos de toda a quantidade de versículos possíveis, né, que pudermos pensar. E aí nós vamos olhar o Salmo 117. Ele tem apenas 2 versículos. 2 versículos apenas. Ele não foi colocado lá propositadamente, mas eles pesquisando chegaram nesse sentido, né? Diz assim o primeiro versículo: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Desde o segundo versículo: porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. No livro dos Espíritos, quando nós vamos na lei de adoração, o Espírito responde a Kardec dizendo que na oração nós podemos propor 3 coisas: pedir, agradecer e louvar. E aqui, o Salmo é um cântico de louvor. Ele abre o horizonte do louvor. Tem o pedir, tem o agradecer, mas é preciso louvar a majestade divina, a grandeza divina, a generosidade, a magnanimidade de Deus, atribuída inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, causa primária de todas as coisas. E essa metade conclui, convida ao louvor. E a metade que abre, continua o projeto do louvor. A nossa vida deve ser sempre um cântico de louvor ao Criador, que nos deu a vida, o livre-arbítrio e o amor. E espera de nós um voto, uma atitude, um gesto livre e espontâneo de amor, para unirmos-nos plenamente a Ele no seu reino bendito. Estamos apartados do amor de Deus voluntariamente. Questão 1009 do Livro dos Espíritos nos diz isso, para complicar a nossa situação. Voluntariamente nós somos filhos pródigos. Afastamos de Deus, deixamos Deus, abandonamos Deus, distanciamos de Deus. Uma queda tenebrosa nas mais baixas expressões da matéria, para podermos aprender a retornar a Deus, como o pródigo, aquele filho que despertou a consciência e retornou. Então, louvor não são apenas palavras jogadas ao acaso e nem sentimentalismos, mas é o reconhecimento pleno da criatura na ressonância, quando conseguir, integral com o Criador, plenamente integrado. E aí Jesus expressa isso de uma forma maravilhosa. Eu e o Pai somos um. Mas eu quero, meu Pai, que eles sejam um comigo como eu sou um contigo, para que sejamos todos um. Na grande unidade. Estamos na dualidade. Emmanuel, no livro Emmanuel, o primeiro livro dele, ele vai trabalhar essa questão da dualidade e da unidade. E é preciso compreender que a dualidade é um processo operacional, onde são metades inversas e complementares.
Mas a lei é de unidade, nós precisamos unificar completamente ao Criador. O nosso estudo do Evangelho é para sairmos da segregação, do isolamento, para justamente incluirmos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, Jesus está chamando a atenção dos discípulos sobre o problema de aceitar os pequeninos. E aí aquele assunto ficou muito pesado, muito difícil. João desvia o assunto dizendo assim: mestre, vimos um que em teu nome expulsa demônio, mas não te segue conosco. E nós proibimos ele. Jesus está falando para aceitar os pequeninos, para acolher no coração os pequeninos, cheio de possibilidade. O discurso fica difícil, e aí João fala assim: nós vimos não criança, né? Não um pequeno, um adulto, expulsando demônio em teu nome, mas ele não te segue conosco, e nós proibimos. Jesus falou: por que proibir? Não, volta lá e diz a ele que ele pode continuar fazendo o trabalho. Quem não é contra nós é por nós. É aquele problema da segregação. O trabalhador está trabalhando em nome do Evangelho, em nome do Cristo, expulsando demônio. Mas como ele não segue a confraria foi lá e proibiu de falar. É o grande problema do exclusivismo. A verdade não é de particular interpretação, é de particular grupo. Ela é lei de Deus, que vai fecundando corações e vai sendo revelada. Cada dia nós temos revelações novas, não é? E aí na sabedoria do codificador nós encontramos lá a união da religião e da ciência. Quantas ciências nós temos? Um tanto. Quantas religiões nós temos? Um tanto. E o Espiritismo precisa ser o cadastro. O cadastro para aglutinar os dois lados, formando uma unidade, sem dúvida. Porque dá uma dimensão de entendimento mais ampla, não é? Então, avançando, porque a gente fica falando muito, mas avançando, sobre o entendimento do Velho Testamento, conforme está no livro Consolador. O livro Consolador, Emmanuel organiza-o, a partir de perguntas realizadas a ele organiza outras também, e define ali todo um ciclo de entendimento nos três aspectos que a revelação espírita se apresenta. O da ciência, o da filosofia e o da religião. E ele divide de uma forma magistral as ciências. Ele divide como a própria ciência não se divide daquela maneira. Ele coloca como ciência fundamental a matemática, a psicologia, a sociologia. E tem mais duas que eu não me recordo agora. Então Emmanuel faz todo um trabalho de um redirecionamento. Se nós vamos lá nas ciências básicas, na ciência abstrata, na ciência assim, ele divide, tem todo um contexto, onde cada qual tem uma função. São muitas as ciências. A filosofia teve início na escola dos Charvakas, que é um grupo dissidente da Índia, o grupo materialista. E ela migra da Índia para a Grécia, está no livro A Caminho da Luz, e vai fundar a filosofia. Quantas filosofias? Filósofo mata filósofo. Sofistas mataram Sócrates. O tábula rasa e o inatista estão em querela até hoje. A filosofia está assim. E quantas são as religiões? E é preciso entrar na síntese, porque ele conclui o Consolador com o trabalho da mediunidade, que é a revelação de Deus antecipando a verdade do homem, para poder fazer a aglutinação. Então, no livro Consolador, nesse terreno do Velho Testamento, foi perguntada a Emmanuel qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem. Então, ele tem um papel, a educação religiosa do homem passa pelo Velho Testamento. E lá no texto anterior que nós lemos, ele diz que é para o coletivo inteiro da humanidade. A humanidade inteira. Diz assim: no quadro de valores da educação religiosa, na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra angular, a edificação, a base do edifício, ou como a fonte máter da revelação divina. Tanto pedra quanto água é reino mineral. Então é a pedra angular
ou a fonte máter. Fonte, pedra, reino mineral. É base para os desenvolvimentos futuros. São processos. São etapas que precisamos desdobrar. Que abrem horizontes para nós. O Velho Testamento, ele apresenta a lei de Moisés, os profetas, os reis, os escritos sagrados, que é a história do chamado povo escolhido. Mas no mesmo Consolador, há uma questão que pergunta assim, por que é que todos os textos são dirigidos à nação de Israel? Por que é que Israel é o foco? Porque Israel, diz Emmanuel, é o símbolo da humanidade inteira. Como uma gota de sangue, diz do sangue inteiro do corpo, Israel é a gota de sangue da humanidade. Então a mensagem lá, ela está dizendo aquilo que falou para Israel, está falando para todos nós. O que Israel vivenciou, todos nós vivenciamos, dentro das expressões possíveis. A história de Israel é a história desse povo escolhido, ela passa por fases, são várias. Nós temos 4 fases na sua primeira movimentação, antes da destruição do templo, e depois da dispersão da diáspora, né? Nós temos primeiro os semitas, Sem, filho mais velho de Noé, que é o patriarca de aquelas coletividades em torno do Mediterrâneo Oriental. O nordeste do Egito, né, a Palestina, a Mesopotâmia, são os semitas, um grupo gigantesco, do qual emerge Abrão. O Abrão vai dar surgimento aos hebreus. Aliás, ele é chamado hebreu, porque essa palavra diz aquele que atravessa o rio. Então, Abrão atravessou o rio da Mesopotâmia para a Palestina e ele se tornou o hebreu, primeiro hebreu. Abrão vai ser avô de Jacó, e Jacó terá o seu nome mudado para Israel e dará então surgimento aos israelitas, que vai ter esse nome no momento em que Salomão desencarna e há a divisão das tribos. 2 tribos vão fundar, a tribo de Judá e Benjamim, o povo do sul, e as outras 10 tribos, o povo do norte. Essas 10 tribos vão chamar o povo de Israel, as tribos de Israel. E as tribos do sul vão chamar a tribo de Judá. Judá absorveu Benjamim. Então nós vamos ter os judeus. E é a estrutura que vem, né? Hoje chama Israel novamente, porque depois de 1948, ganhou de novo o Estado, a terra, né, o território, e pôde organizar-se enquanto povo lá, ainda que esteja a maioria do povo disperso pelo mundo, fecundando o mundo com seus valores, né? Então, o Velho Testamento fala desse grupo, que é uma história, numa história com seus contos, nos seus contos, com todo o emblema de base para o atingimento daquilo que é o valor do Novo Testamento. Se devemos considerar, diz o perguntador para Emmanuel, se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? A preocupação, a tônica central da obra espírita, a educação religiosa do espírito humano. A educação religiosa. Então, todo texto, toda obra espírita, ela deve convergir para o tema da educação religiosa. Religião, Emmanuel diz no livro Emmanuel, religiões são instituições humanas, falíveis, como os próprios seres humanos. Religião é a relação da criatura com o Criador. Conexão da criatura com o Criador. É religar a criatura ao Criador. Então, esse trabalho da educação religiosa é nos ajudar, nós que estamos apartados do amor de Deus, nós nos afastamos do amor de Deus, o amor de Deus não afastou de nós, mas nós nos afastamos do amor de Deus. A educação religiosa, ela vai fazer com que nós voltemos, né, vincular a Deus, ao amor divino. Esse é o papel. Então, qual que é o papel do Novo Testamento? Já que tem a base do Velho Testamento. Aí ele retoma o Velho. Emmanuel, nessa sabedoria, é maravilhoso. Ele retoma o Velho para falar do Novo. O Velho Testamento é o alicerce. Então, misturou água com pedra.
e fez alicerce. Lá atrás fala de pedra e de água. Aqui ele vai falar de alicerce. O Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. Ponto. O Novo Testamento é o edifício de redenção das almas. Edifício de redenção. Imagem. A imagem fala mais do que muitas palavras, não é? Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus. Não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Imagine, nós vamos fazer uma antecipação aqui. Um centurião romano, pagão, dominador na Palestina, dominador em Tiberíades, em Cafarnaum, chega até Jesus e fala assim: Senhor, reverencia-o de Senhor. O meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Aí Jesus diz a ele assim: eu irei e lhe darei saúde. E ele diz: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai. E a este vem, ele vem. E a outro faz isso, e ao meu criado faz isso, e ele faz. E aí Jesus impressiona-se e manifesta a impressão com a fé sintetizada num raciocínio seguro do centurião, que ele diz que nem mesmo Israel encontrou tamanha fé. Mas a questão aqui que nós queríamos avaliar é o seguinte: estudando o Evangelho, nos colocando como personagens, imaginemos-nos na posição do centurião, que não era cristão, não tinha cristianismo ainda, que não era judeu, que não era seguidor do Cristo e que era pagão. E que chama-o para um trabalho com seu criado, um trabalho de fraternidade, porque o criado não tinha muito valor. E ele estava sensibilizado e condoído. E quando o Cristo diz: eu irei e lhe darei saúde, ele olha para ele e fala: não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Quantas vezes nas orações nós queremos, além de levar Jesus para dentro de casa, ensinar o que ele tem que fazer na nossa casa? Você vai fazer com a mamãe assim, com meu marido você faz assim, com minha esposa você faz assim, com o fulano você faz desse outro jeito. Nós estamos dando ordem e já colocando ele dentro da casa. O centurião disse: eu não sou digno. E a humildade dele, o reconhecimento lógico, que não foi uma falsa humildade, garantiu a presença do Cristo na sua casa, a cura do seu servo e a intimidade plena de satisfação. Então, nos colocando no texto, se a gente estivesse fazendo uma análise do texto agora, como centurião, nós teríamos essa coragem se Jesus chegar e falar assim: hoje eu vou na sua casa. Agora mesmo, Senhor, vem. Está tudo certo. Porque teve outra hora que ele entrou na casa do Zaqueu, por exemplo, entrou na casa de Pedro. Claro, ele vai entrar, mas nós precisamos ver outro contexto nesse processo aqui. Diante de uma doença, a gente fala assim: Senhor, vem aqui, Senhor, me cura, Senhor, pelo amor de Deus, me ajude. Não é? São questões. Por isso que é o aperfeiçoamento de si mesmo no entendimento. O Novo Testamento são 27 livros, distribuídos desta maneira dos Evangelhos, 4. O Atos dos Apóstolos, nós vamos ter o Atos dos Apóstolos agora revisado aqui com os seus comentários de Emmanuel, né? Nós vamos daqui a pouco ver com mais profundidade. As 14 epístolas de Paulo, 3 de João Evangelista, 2 de Pedro, uma de Tiago Menor, uma de Judas Tadeu e o Apocalipse, ou Revelação. João, depois de Paulo, é quem mais escreveu. São 5 livros, 5 textos, né? Pedro tem 2, Judas tem 1, e só tem um capítulo de Judas. Um capítulo somente, muito curto, né? Lucas tem 2. Lucas é o único autor não hebreu, não judeu, não israelita. Eu estou falando esse tanto de palavra, nem sei se pode dizer, porque pode ser que noutra encarnação ele tenha nascido na tradição hebraica, né? Noutra como israelita. Mas ele, naquela encarnação, ele era grego, ele não era escritor hebreu.
mas ele é o único que tem os textos lá, 2 textos importantíssimos. E aí, claro, nós precisamos avançando, porque as revelações básicas já estão lá, é preciso dar aquela linha que consiga unificar as duas, com sabedoria. Com sabedoria. E aí perguntou-se a Emmanuel, devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? Foi falado aqui hoje na mesa redonda, e Paulo de Tarso fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Cristianismo e Espiritismo é uma coisa só, não é? Mas perguntaram a Emmanuel, ratificando a questão, e ele vai dizer assim, o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando, está no gerúndio, né? Levantando o véu. E o véu não tem apenas um pano, né? São milhares. O véu são várias expressões. Levantando, é processo. Levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertam para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. A era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. O nosso movimento hoje é de resgatar o cristianismo dos cristãos dos primeiros dias. Reviver o cristianismo, resgatar o cristianismo do Cristo. O cristianismo daqueles cristãos dos primeiros 3 séculos. Que teve fim no dia 13 de junho de 313, com Constantino. Quando, na sua vitória, ele oferece ao Estado o cristianismo, e aí a coisa toma outro caminho. Não tem problema, são facetas humanas, nós temos que recolocar no lugar. Mas os 3 primeiros movimentos, né, até o ano 313, só inaugurou o século IV, né, os 3 primeiros séculos, nós tivemos um cristianismo de Cristo, onde alguém ia ser comido de leão, e ele olhava o leão e cantava cântico, entregando ao Criador a sua alma, e o corpo ao leão. Onde uma mulher e o seu filho que implorou a ela que abjurasse a crença por ele, e ela fala com o filho, cala-te, morramos com Jesus. Onde o algoz diz, esse Cristo só te ensinou a morrer? E ela diz, mais do que morrer, me ensinou a te amar. Isto aí é cristianismo essencial. É este cristianismo que o Espiritismo, como chave, veio trazer para o nosso entendimento do Evangelho de Jesus. Onde a vida não está no exterior. A vida está na essência, na honestidade interior, na sensibilidade profunda da alma. É esse cristianismo. Não é exposição teórica, não é conversa, não é instrução, é vivência. E nós precisamos verdadeiramente bradar, não um brado de prosopopeia, mas um brado de sentimento, de coração, para que tenhamos a coragem de apresentar Jesus na humanidade, o Jesus Cristo, Filho de Deus, sumo sacerdote, eternamente, na ordem do Melquisedeque. Onde, se fala de Paulo, né? Onde expressa a unidade do ser na relação com o Criador. É isso. O Espiritismo é isso. A doutrina espírita é essa função. A educação espírita, que é a educação religiosa do homem, é de religá-lo a Deus, porque nós estamos religados a nós mesmos, no egoísmo. E religar a Deus, na filosofia, é altruísmo. No Espiritismo é caridade. Caridade. Colaboracionismo. O egoísmo nos aparta, porque é atrair a atenção para si, beneficiando-se a si mesmo. Altruísmo é atrair a atenção para si, beneficiando o que atentou para aquela imagem. Então Deus diz, eu sou o Senhor Deus, não tereis outro Deus, sou único. Porque
focalizado nele, ele tem para nos nutrir. E Jesus diz, vós me chamais mestre Senhor e dizeis bem, pois eu sou. Porque eu sou. Eu sou. Nós olhamos para ele e aprendemos com ele. Então, nós, por repetição do processo, nós precisamos aprender a atrair a atenção em nós para o benefício de quem é atraído. Isso é altruísmo, isso é caridade. É o grande movimento de reconexão e não para benefício pessoal, porque aí continua o egoísmo, né? Ele fala do Consolador Prometido, nós vamos retornar ao texto do Consolador Prometido. Se me amardes, nós estamos com a tradução do João Ferreira de Almeida, tá? Não mudamos não, ficamos com ela aqui. O Haroldo, eu falo com ele, desculpa Haroldo, ainda não mudei o negócio lá. Eu falo, Afonso, para com isso. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Habita, mas nós não sabemos que habita. Né? Santo Agostinho escreveu certa feita assim, Santo Agostinho, mentor do Dr. Bezerra de Menezes. Santo Agostinho, mentor no Espiritismo, mentor da Federação Espírita Brasileira, vários tempos, né? Então, Santo Agostinho escreveu antes, quando ele era o Agostinho de Hipona. Muito me fatiguei procurando-te fora de mim, quando tu habitas em mim. Nós estamos procurando Deus, fazendo o caminho de Santiago, e está caçando Deus. Deus está aqui, não é? Ele habita, mas nós não sabemos. E estará convosco que nós saberemos. Sem dúvida nenhuma, já estamos sabendo. Aí lá no 26 ele diz assim, João 14, né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Ensinará todas as coisas. Ensino. Tem na área de ensino. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Recordações daquilo que já sabemos, mas não acreditávamos que já sabíamos, ou não dávamos valor. A questão 621 diz assim, onde é que está escrita a lei? De Deus. O Espírito falou assim, está na consciência. Está na consciência. Mas se está na consciência, por que ela necessitou ser revelada? É porque o homem ingrato a desprezara. É desprezo voluntário que fizemos à lei divina. Aí ela está na consciência, mas como eu desprezei voluntariamente, fugi da consciência e fui para a inconsciência, ela foi necessitada que ela houvesse essa revelação de fora para dentro para eu descobrir a lei dentro de mim. Meu Deus! E aí nós temos a base, sabemos que tem muitos outros livros, né? Mas a base é esta, a base da codificação que nós temos. Não podemos deixar a Revista Espírita, não podemos deixar outros textos, obras póstumas, né, que é o Espiritismo, Principiante Espírita, são textos onde o codificador detém-se com muito conteúdo, com muito valor. Mas aqui nós temos aquele chamado Pentateuco. A revelação primeira começa com o Pentateuco de Moisés e a revelação terceira conclui com o Pentateuco de Kardec. A revelação primeira começa com o Gênesis de Moisés e a revelação terceira termina com a Gênese de Kardec, resgatando o Gênesis. Então tem uma perfeita coerência nesses elementos todos, com certeza. E aqui nós temos a capa tem capa antiga, tem capa de todo tipo, né? Várias editoras, as capas antigas dos livros de Emmanuel, aqueles que integralmente comentam o Evangelho. Tem vários outros, são mais de 130 livros, que tem versículos onde estavam os textos esparsos, dispersos. Eu pensava comigo, na minha humildade, não, que humildade, pensava comigo, assim, gente, eu vou começar a rasgar as páginas e colocar tudo que é de Mateus num lugar, tudo que é de Lucas num lugar, tudo que é de Marcos num lugar, quando um dia no vir a ser, o Haroldo me chama, estava lá com o Saulo, umas 600 páginas de xerox, né, e falou, Afonso, vem cá, olha isso aqui. Aí eu falei, meu Deus do céu, tudo que eu tinha pensado comigo, o outro já fez. Porque um pensa, o outro faz. Tem gente que usa a cabeça, o outro usa a mão. Né?
Tem gente que usa a cabeça, não. Tem gente que movimenta a coisa na cabeça, mas não sai do lugar, né? E outro faz. E aí, nós já começamos a ter toda uma série. Daqui a pouco faltam 2 para concluir o trabalho, né? O de Mateus, o Marcos, o Lucas, o João e Atos, que vão favorecer para quem está estudando o Evangelho, como eu vi aqui, algum NEP, né? Está estudando sequenciado o Evangelho de Mateus. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos o Evangelho comentado, e a cada texto, às vezes Emmanuel não comentou, claro, não comentou todos os versículos, mas nunca ele comenta, muitos deles, ele está dizendo a mensagem inteira, claro, sem dúvida nenhuma, o espírito de síntese e o poder de abrangência que ele tem, claro. Então nós vamos ter aqui uma visão ampla. E aí, claro, Emmanuel é o primeiro nesse processo, mas nós temos outros muitos espíritos abnegados, tarefeiros, que escreveram através de várias mãos, de outras mãos benditas, apresentando material, não é? Nós não podemos esquecer a obra da Amélia Rodrigues, abrindo poeticamente muitos lances dos acontecimentos da época de Jesus. Nós temos, além do Condivaldo, né, e outros autores, temos Humberto de Campos, temos André Luiz e outros tantos. Mas Emmanuel é o primeiro com esse processo todo, né? O livro é de ciência. Seu capítulo é o 20º, é o último da primeira parte. André Luiz escreve assim, gente, olha que coisa bacana. O livro está falando de ciência, falando de evolução. Erige-se, desde então, o Evangelho em código de harmonia, inspirando o devotamento ao bem de todos, até o sacrifício voluntário, a fraternidade viva, o serviço infatigável aos semelhantes e o perdão sem limites. Ele fala nesse capítulo, é o último capítulo, do enxerto revitalizador, da chegada dos capelinos aqui na Terra, ele não põe a data lá, mas os estudos que se fazem, cerca de 35 mil anos aqui na Terra, quando traz e gera o homem de Cro-Magnon, né? O Homo sapiens sapiens, e aí tem a civilização Atlante, e depois começa o ciclo da raça ariana, há 27 mil anos atrás, né? Esse enxerto revitalizador, todos eles ouviram a palavra de Jesus no mundo espiritual, antes de nascerem aqui na Terra. Eram espíritos degradados de um outro sistema. No mundo espiritual, onde eles estavam, o Cristo dialogou com eles, muitas vezes. Falou para eles de todos os desafios, dos emblemas, dos mitos, tudo. Eles ouviram, e cada um de per si, cada grupo de per si, ao estabelecer na Terra, nas várias vidas, cada um interpretou aquilo que ouviu no mundo astral, na Terra, de uma maneira. Todos estão falando a mesma coisa. As metáforas, as propostas, elas repetem em todas as culturas. Mas o Evangelho é a síntese, é o código de harmonia. Ele é maior do que todos, porque ele é a mensagem do próprio Cristo que veio, prometeu e veio. Todos os povos o aguardavam, porque ele anunciou para aqueles espíritos que viriam. Então os capelinos enxertados aqui na Terra, no autóctone da Terra, eles que coordenaram a atividade nesses últimos 40 mil anos da Terra, aqueles mais sofisticados no terreno psíquico, espiritual, eles aguardavam a chegada do avatar superior. Na Índia, no Egito, na Mesopotâmia, na Pérsia, em todos os lugares, e em Israel também. Maravilhoso. Né? Então, por que estudar o Evangelho? Para quê? Como? Como? Depois de todos esses processos colocados aqui, né? Pedro escreveu assim na sua segunda carta, no capítulo 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Esse é um ponto. Não é particular. Não é particular. Tem muitas faces. E ninguém detém a verdade plena, total. Nós estamos nos aproximando. Numa engrenagem, todas as pecinhas são importantes. Todas as pecinhas são importantes. Nenhuma pode ser desconsiderada. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, é um dado que Simão Pedro apresenta para nós, para buscarmos da inspiração
o que está coagulado. Lembrando que a letra mata, então o nosso processo não é ficar na letra, mas é tentar tirar a verdade, a substância que está por detrás da letra. Como nos prolegômenos nós temos a parreira e o bago da uva, onde ali está a estrutura material. Mas o Espírito aponta para Kardec que é o vinho, que é o produto da maceração do bago, onde retira aquilo que é o licor, que é o espiritual. Então, nós não detemos na uva em si, nós não detemos na folha da parreira em si, utilizamos como emblema, mas o que vale é aquilo que há de produzir, o que produz após aquele movimento de maceração. Então, macerar um versículo do Evangelho, uma passagem, é debruçar sobre ela, estudar, novamente estudar, discutir, conversar, perguntar. É preciso aprender a perguntar ao versículo, o que você quer dizer para mim? E não a dizer para o versículo, você está dizendo isso. Não. O que é que você está querendo me dizer? Muda a figura, porque é uma mensagem de Deus para a humanidade. Quando Asclépios abria, o versículo comunicava ao que perguntava o que ele queria saber. Porque, olha, só pode ter resposta se houver perguntas. Se não tiver pergunta, não existe resposta. Então, quando alguém pergunta, a resposta já estava o aguardando. Todas as respostas já estão aguardando a pergunta do homem. E o dia que o homem perguntar, as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer, no texto é assim, hão de trazer-te alegre e deslumbrado, não é? De que perguntar. Vamos voltar aqui. Aí Paulo escreve também, na segunda carta aos Coríntios, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Paulo escreveu suas cartas, Pedro leu. Em determinado momento, Pedro escreve assim, na segunda carta, o irmão Paulo tem escritos de difícil entendimento. Eles estavam lendo e tentando extrair a essência do que Estevão inspirou Paulo para Paulo dizer e alguém escrever, naqueles textos que alguém escreveu. O que estava querendo dizer? E aí Pedro escreve assim, tem texto de difícil entendimento. Tem mesmo. Tem mesmo. Se para o Pedro é difícil, pensa aí, pô, Afonso, tá dentro. Mas vamos lá, né? Sem desânimo, chama o Pedro e vão estudar junto. E os outros também. Acho que saltou 2 aqui. Espiritismo, chave para a interpretação da mensagem de Jesus. Esse é o codificador dizendo. O codificador justificando o nosso trabalho, né? o nosso contexto de NEP. Na introdução, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros, em geral, são ininteligíveis, parecendo alguns até disparatados, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. Em outros, ela estava incompleta. Aqui ela está completa no Espiritismo. O Espiritismo começa com a codificação e avança. É uma doutrina progressiva, evolutiva, sensível, onde as bases estão inamovíveis em Kardec. Não é? O Espiritismo, aí agora no item 5, o Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. De modo fácil. Complicação intelectual é coisa de espírito humano. Nos meus estudos eu tive que deter em algumas letras da filosofia. Tentei ler Hegel, tentei ler Schopenhauer, Nietzsche, tentei ler Kant, tentei ler o Freud. Aquilo saía fumaça na cabeça às vezes e ficava sem saber o que estava sendo escrito. Sinceramente. Claro, estudando nós vamos tentar encontrar vários itens, né? Vários pontos.
mas o primeiro dia de um livro espírita. É uma coisa incrível. Que ele fala de assunto mais profundo, mas com uma clareza, com uma leveza e com uma transparência que é de impressionar. É de modo fácil. Abre as portas mesmo, sem dúvida nenhuma. É uma chave maravilhosa. Jesus é a porta, sempre foi, e Kardec é a chave, aquela que abre a porta, e eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens, disse ele, né? Novamente, Emmanuel no livro Consolador. Poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos. A palavra é uma expressão fenomênica que guarda a vibração, a eterna vibração do sentimento do Cristo. Ele falou carregado de sentimento. Ele viveu carregado de sentimento. E quem registrou o sentimento colocando em letra velada, propositadamente, para alguém um dia começar a desvelar. Sim, diz Emmanuel, as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Árvore da vida, né? Árvore da vida. Aquela que nossos irmãos ou nós mesmos não quisemos lá no paraíso. Texto mais do que conhecido esse nosso, do prefácio do Caminho, Verdade e Vida, o primeiro livro de Emmanuel, comentando o Evangelho, editado em 1948 pela Federação Espírita Brasileira. Ele diz assim: o Evangelho é o roteiro imprescindível para a legislação e a administração, para o serviço e para a obediência. Em todos os fundamentos humanos, o Evangelho é roteiro imprescindível. Palavra do benfeitor, né? O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Altar e campo. Oração e horas de ação. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes, por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Que maravilha! É claro que nós já sabemos disso, mas é claro que nós precisamos não apenas saber disso intelectualmente, por ressonância de cognição, por auditivo. Sabermos disso em espírito e em verdade, comunicarmos isso em espírito e em verdade a todas as gentes. A pregação do Evangelho a todas as gentes não é por palavras. A pregação é por exemplos, atitudes. Qualquer lugar que nós estivermos. É assim que temos que ser, não é? Agora eu Honório, no livro Luz Imperecível, dando uma ideia sobre o como, porquê e para quê, nesse do Evangelho. O que é o estudo interpretativo do Evangelho? Ele pergunta. E ele diz assim: é uma metodologia capaz de favorecer pela troca de ideias. Então não é um problema sozinho, não é alguém sozinho. É a troca de ideias, é coletivo, colaboracionismo, onde um coopera com o outro. Pela troca de ideias, a identificação mais lúcida da essência dos ensinos canalizados por Jesus. É uma canalização. Né? Kardec disse que Jesus fosse médium, era médium de Deus. De Deus para Jesus e de Jesus para a humanidade. Para cada um de nós. Identificação lúcida pela troca de ideias, pela soma de expressões de valores. Continua ele. Num ambiente descontraído, sem formalismos, sem nenhuma titulação, mas descontraído, ao embalo do entusiasmo, enteos, Deus dentro, né? E vontade de aprender. O trabalho é um trabalho, ocupação útil. O trabalho é levado a efeito em torno de uma mesa.
Pode não ter mesa às vezes. Com ampla troca de ideias, tem mesmo por causa dos materiais, né? Com ampla troca de ideias, argumentos, cotejo de referências bíblicas, comparações, pesquisas em livro ou peças avulsas que tratam do assunto. Toda a atenção é direcionada para o versículo evangélico escolhido, que verte da letra seu conteúdo sublimado. Um versículo, uma expressão do versículo. Pai Nosso. Está no Fonte Viva, Emmanuel vai comentar ali, o Pai Nosso. Só Pai Nosso. E abre um horizonte de debate, de discussão. A finalidade do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita tem várias, né? Colocamos aqui 4, está lá no livro Luz Imperecível. Extrair o espírito da letra. É o primeiro passo. Ou um dos passos. Sentir a lição. Sentir a lição. Não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e meu criado sarará. Tem que sentir isso. Situar-nos na mensagem para exemplificá-la. Ora como Pedro, ora como João, ora como o publicano, ora como pecador, ora como qualquer um deles. Como agir, né? E renovar-nos. São essas as finalidades. Então nós estamos estudando para tudo isso acontecer em nós. E vamos pensar o seguinte, esses que estão falando isso, Emmanuel, Joana de Ângeles e outros comentadores de evangelho, eles aplicam o evangelho na vida deles. O evangelho não é uma fala que eles têm para o outro, que é um problema da pregação religiosa. Quando o pregador religioso, ele fala para o outro fazer. O vivente do evangelho, ele se coloca como vivente da mensagem e expressa para alguém o que ele conseguiu pela compreensão. Verificar no texto em estudo, isso aqui são as metodologias que todos conhecem, mas talvez alguém não conheça, e é preciso cada dia mais expressar. O material está disponível, quem quiser, a gente irradia, até só pedir, manda um e-mail para nós que enviamos, porque ele precisa esses assuntos aqui. E tem mais material, né? Para poder abrir horizontes. Para cada centro espírita ter seu núcleo de estudo, de pesquisa. Né? Verificar no texto em estudo seu sentido geral, sentido particular de cada versículo, expressão, palavra, verbo, substantivo, profissão, ou seja, cada expressão. Evidenciando Deus, Jesus e as demais criaturas, tendo em conta a situação humana, a condição espiritual, os aspectos evolutivos, situando-nos dentro de cada lição. Se Jesus transfigurou lá no alto do Monte Tabor e Moisés recebeu a lei no Monte Sinai, isso tem um sentido, esse monte. Não é apenas uma montanha, não é? É algo mais profundo. Verificar ainda lugar, montanha, ambiente, casa, época, tempo, atitude, demais termos. São expressões que nos ajudam a, daquele versículo, daquela passagem, encontrar uma mensagem que define para nós ressonância íntima para o crescimento. Diz o Espírito Alto de Souza, volta ao teu templo interno e abandonado. Templo interno, abandonado. A mais alta de todas as capelas é o Alto Monte. Está no Alto Monte, mas está abandonado, está esquecido. A gente fala demais, o tempo lá vai ligeiro. Então está concluindo. Esse versículo aqui, eu acho que já foi falado 10.000 vezes. 10.001. A Torá tem 70.000 faces. Então nós estamos aqui na 10.001. E ele lhes disse, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Expressão simples. Depois da morte, 40 dias, no lago Genezaré, 7 discípulos com Jesus. Aliás, 7 discípulos, Jesus chega. Eles tinham pescado a noite inteira. É uma outra pesca diferente da primeira que Lucas narrou. Pegar nada. Jesus vai com eles ao alto mar e fala isso aí. João 21, 6. Maravilhoso. Esse capítulo é sensacional, né? Todos são. Então tá lá, buscando alguns entendimentos. Se eu estivesse fazendo miudinho, rapidinho aqui, né? E ele, né, Jesus, é o mestre senhor, guia e modelo. Aqui já daria um tanto de
reflexões em torno dessa expressão Jesus, mestre, Senhor, guia e modelo, melhor tipo, o tipo que imprime e repete para sempre. Né? Na tipografia tem um tipo e ele repete ali quando tiver condições de material e vai se repetir. Diz para quem? Para os pescadores. Para os pescadores. Aqui eu lhes, no contexto, nós sabemos que são os pescadores, os discípulos que estavam lá. Mas no próprio contexto do versículo diz isso, lançai a rede e vão encontrar, né, pescador. Quem é esse? Quem são estes? Aí é simbólico, a Emmanuel já buscando a compreensão. O espírito humano na escola regenerativa da Terra. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, esse comentário, né? O espírito na escola da Terra, ele é um pescador. Pescador de homens, pescador de si mesmo. Né? Lançai. O verbo no imperativo não pergunta se a pessoa está disponível. Ele manda. O Evangelho trabalha no imperativo. Manda com autoridade. O Evangelho trabalha no imperativo. Ama teu inimigo, né? Amai os vossos inimigos. Ele perguntou assim, você amanheceu de bem hoje para amar seu inimigo, tá legal? Não. Mandou, não é? Mandou. Ama o inimigo. Então é possível. Como? Allan Kardec escreveu um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo para nos ensinar como amar o inimigo. Um para ensinar a amar o amigo, ama o próximo, e um para ensinar a amar os amigos, todos. E um para amar o inimigo. Os inimigos, se tiver muitos. Eu não sabia como ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, que vai ter. Então, o verbo está no imperativo, lançai. Né? A rede do pescador, mas para nós aqui, do espírito humano, é a rede dos interesses. Nós paramos numa banca de jornal e conforme o foco do nosso olho define o nosso interesse. Que ela tem de tudo que nós pudermos buscar. Ou qualquer cenário da vida, o que é que estamos olhando? É o interesse. Então nós temos que lançar o nosso interesse para onde? Para a banda direita. Tem a sinistra e tem a direita, tem a destra. Né? Quando Emmanuel fala da morte de Paulo de Tarso, Paulo vai para Jerusalém, chega no Gólgota, entra em prece. Ele e uma comitiva. E aí a cortina do céu se abre. E 3 grandes sóis vêm em direção ao grupo. Um sol central, maior que todos, era Jesus. Do lado direito, vinha um sol menor, era Estevão. Do lado do coração, vinha um outro sol, era Abigail. Ele não falou do lado sinistro. Do lado esquerdo, não. Do lado do coração. Então nós vamos jogar a rede da banda direita, que é da verdadeira justiça. Né? E se jogar da outra, que seja do sentimento sublime, do verdadeiro amor, e não da sinistra, da esquerda. O barco. O barco é a posição de cada um, isso tudo é de Emmanuel, né? O barco é a posição de cada um na vida. Posição, filho. Qual que é a banda direita do meu barco, da minha rede de interesse? Posição filho, uma. Posição irmão, outra. Posição marido, outra. Posição esposa, outra. Posição chefe, outra. Posição subalterno, outra. Cada posição, a banda direita define alguma questão lá. Não é? A questão em si, a banda direita é da verdadeira justiça. E o barco é a nossa posição. Quantas posições nós temos no dia? No mar. Aqui não fala, mas está no mar da Galileia, né? O mar da vida. E achareis os valores evolutivos. Está na obra Caminho, Verdade e Vida. Um simples versículo com um material riquíssimo dentro para nós avaliarmos, né? E agora, concluindo, só para deixar o registro, num outro livro de ciência, o último parágrafo do livro, Mecanismo da Mediunidade, André Luiz escreve assim: o Evangelho, assim, não é o livro de um povo apenas, mas o código de princípios morais do universo, maiúsculas. Código de princípios morais do universo, não é da Terra, não.
Se for para Júpiter, vale. Se for para Sírios, vale o Evangelho. Adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as raças e a todas as criaturas, porque representa, acima de tudo, a carta de conduta para a ascensão da consciência à imortalidade, na revelação da qual nosso Senhor Jesus Cristo empregou a mediunidade sublime como agente de luz eterna, exaltando a vida e aniquilando a morte, abolindo o mal e glorificando o bem, a fim de que as leis humanas se purifiquem e se engrandeçam, se santifiquem e se elevem para a integração com as leis de Deus. Oh, isso é maravilhoso. Um livro de ciência, ponta o Evangelho e diz que ele é o farol para tudo e adapta-se a tudo, todas as questões, quaisquer que sejam. O Evangelho deve estar presente e está presente em tudo, qualquer coisa da vida. Com isso, nós queremos agradecer a atenção de vocês, pedir desculpa pelo cansaço que produzimos em vocês, pelo momento que conversamos, mas deixar que é uma mensagem de coração para coração, para que a gente possa ganhar campo cada vez mais de expressão na produção do bem, na radiação do amor, diante da vida, na fecundação de valores novos e sempre belos. Muita paz. Devemos a palavra ao Lucas.